Errou. Pai Daniel Gava. De tantos jovens entrando na Umbanda e abrindo perfil no TikTok pra ficar postando sobre as entidades que geralmente são de Exus. Ajuda ou atrapalha a divulgar? Olha, São os médicos. das redes, é o que eu falei, puta, tem um entusiasmo, de repente você tem lá, o filho entrou agora, a filha entrou agora na Tula, no desenvolvimento. Aí vai, começa, abre a conta, e existe o entusiasmo, né? Então você vai, abre a conta, gosta, tal. Mas se você faz da tua forma, até com uma certa imaturidade e tal, sem prejudicar, assim, cada um, a pessoa olha, vamos supor, eu vou olhar e falar, pô, tá bom, é um jovem, tá lá, deixa, daqui a pouco. Agora, é o que eu falei, essa facilidade de acesso de criar contas, o que não dá é porque você vê assim, pessoas que estão iniciando, já querem trazer informações já teológicas, ensinando o porquê disso, daquilo, porque acabou de aprender numa aula, no desenvolvimento, e já começa é legal você tentar transmitir aquilo que você recebeu, é legal, mas assim... Mas só tipo assim, ouvir só um lado da história, tipo, tem outras visões também. Eu acho que você tem que ouvir, tipo, não só de uma pessoa, você aprendeu hoje, eu aprendi só de você aqui, não, vou aprender de outra pessoa que vem da Umbanda aqui e vou me formar minha opinião. Claro, eu acho que tem que ser isso. Sim, você forma sua opinião, seu juízo de valor. É como eu falei, cada terreiro tem seu fundamento, sua forma de atuar, e de repente a pessoa não pode colocar lá o que não dá para fazer afirmações consolidadas e afirmações que você torna como verdade absoluta. Então, de repente vai, um jovem, começou agora, olha, todo caboclo só fuma charuto. Não necessariamente. Entendeu? Então, é só nesse sentido que não dá. Tem que ter um pouco de maturidade. Se vai soltando na empolgação, tudo bem. Todas as pessoas que incorporam caboclo, elas incorporam da mesma forma? Ou cada uma tem sua individualidade? Tem a individualidade. Cada caboclo, cada guia espiritual tem o seu ponto riscado, tem a sua identidade, ele pode ter o mesmo nome da falange, da hierarquia que ele pertence. Então vamos supor, eu trabalho com o caboclo cobra coral, por exemplo. Então, na mesma gira podem ter outros caboclos cobra coral em filhos incorporados, só que cada espírito desse tem uma individualidade. Ele pertence a uma falange chamada, na hierarquia chamada cobra coral, pena azul, pena verde, pena branca. Mas tem a individualidade de cada, não é que são todos iguais, senão não faria sentido ter na mesma gira 2 ou 3. Sim. Imagina ao mesmo tempo em todos os terreiros que tiverem gira nas quintas-feiras, como é o nosso caso. Então, só para entender. Então, é como nós. Se você tem um homônimo, mas cada um tem o seu RG. Cada guia espiritual tem seu ponto riscado, seu fundamento, sua linha de trabalho, seu campo de atuação. O porquê da pergunta? Porque, como o Felipe trouxe alguns programas atrás aqui pra gente, o que a gente vê muito, Gava, é tipo, as pessoas, tipo... caboclo não vem desse jeito, caboclo vem com a mão pra trás, não sei o que, então, assim, assado. E acabam meio que se copiando das incorporações, certo, Felipe? Acaba se doutrinando, copiando, mas se doutrina a entidade dentro dele. É disso que a gente vai entrar. Sim. Mas você vê, isso daí existe dentro do próprio terreiro. Quando os filhos iniciam, as filhas estão aqui, elas sabem. A gente sempre explica, olha, não force a barra e não, vamos supor, vai fazer uma chamada, a gente tá falando de caboclo, vamos fazer uma chamada de caboclo, chamada coletiva, e vão incorporar caboclos e caboclas nos filhos espirituais. Se você não está sentindo a sua incorporação e você fingir que está se passando por caboclo, cabocla, por quê? Porque você não quer ficar de fora do núcleo, você quer pertencer ali, lógico, né? Você fala, pô, todo mundo, peraí, todos os meus irmãos estão incorporando, eu vou incorporar também, eu vou fingir. E aí você começa a observar e copiar. Aí então, normalmente, o caboclo dá o brado, bate no peito, alguns vêm em pé, alguns ajoelhados. Então, cada um tem a sua individualidade, seu arquétipo, sua linha de trabalho, seu campo de atuação. Imagina, se você ficar copiando, óbvio que isso cai na falsa incorporação, que é a mistificação.
O animismo é aquela outra questão que a gente tava falando, mas a gente já volta. Então, se você chegar e falar assim, olha, todos os caboclos, aí você teve a experiência e jogou na sua rede social, olha, todos os caboclos batem assim no peito, então se fizer assim tá errado. Então, por isso que eu falei, como verdade absoluta. Todos aqui, porque no terreiro que eu frequento, todos usam charuto, mas e se ele não usar nada? E se ele só toma água? Aquele toma cerveja, aquele utiliza do tal elemento, aquele não fuma, aquele caboclo usa cachimbo também. Então, assim, é o elemento que o guia vai dar, vai justificar e vai trabalhar. É o guia que faz, não é a gente que faz julgamento, né? O problema é isso. A hora que você joga na rede social, você dá margem para julgamento das pessoas, ou você afirma de forma categórica, você dá margem a julgamento. Mas no meu terreiro não é assim. Mas não... Aí, meu. Então, é por isso. Tem que ter esse critério também, né? Porque muitos... Tem caboclo que tem uma forma mais sutil. Incorpora e não faz... o arquétipo tão intenso como outros. E tá tudo bem, porque você vai lá, eu posso estar lá indo conversar com o guia espiritual, como sacerdote, não estou incorporado, e eu vou perceber se está incorporado ou não. Na linguagem, na forma de falar, naquilo que o guia está falando. Ou se a pessoa está inventando e está fazendo um papel de... Toda gira se incorpora? Sim, a maioria das... praticamente todas, né, filhos? Só em dia de desenvolvimento mediúnico que às vezes não, né? Em dia de desenvolvimento mediúnico... Desenvolvimento mediúnico é só pra quem é filho da casa. O desenvolvimento mediúnico é o dia a dia. O desenvolvimento mediúnico, quando você entra no terreiro, você vai entrar, você recebeu a autorização dos guia-chefes, receber a autorização do pai e da mãe para ingressar no terreiro. Então você vai começar os primeiros passos. Então você vai começar com o médium Cambone, passa um tempo, o médium Cambone você não está incorporando, mas você está observando, você está aprendendo, você está do lado do guia, você está aprendendo e assim vai. A partir do momento que você começa a incorporar, você começa a criar um pouco dessa afinidade com o seu guia espiritual. O seu guia espiritual vai se afinizando, se amoldando no seu corpo físico, e você também vai conhecendo ele a partir do momento em que haja cada incorporação. Então não é na primeira incorporação que ele vai falar, olha, eu trabalho no campo de força de Oxóssi, meu ponto riscado é esse. Não é logo de cara, é aos poucos, Então por isso que não pode ter pressa. O médium, ele não pode ter pressa e ao mesmo tempo não pode forçar a barra de achar que o ponto riscado, por exemplo, de caboclo sempre tem que ter flecha. Entendeu? Então, assim, é isso que contamina nesse ambiente competitivo que cria-se dentro dos próprios terreiros, que a gente fica observando bem, ou através de outros... Tipo, fulano incorporou e não, tem que incorporar. Então, aí fulano incorporou. Mas incorporou, mas deixa eu ver, isso aí é ponto riscado? Não, pera aí, o ponto riscado de caboclo tem que ter flecha, mas não pode ter estrela, não pode ter o coração. Mas como? Então ele é um caboclo que trabalha na vibração de Oxóssi, na força de Manhanchum e tem campo de força tal. E assim vai. Porque o guia vai falar isso. Não é você que vai ficar decifrando. Deixa eu ver se esse ponto tá certo. Eu, como sacerdote, não fica observando o ponto riscado e falando para o guia espiritual de um filho que está em desenvolvimento, falando assim, seu ponto tá errado. Se eu tiver com o guia-chefe, o guia... Tipo assim, mano, se a pessoa tá incorporada e você já cria um bloqueio total, né? Não, e outra, primeiro que assim, você vai criar um bloqueio no próprio médium, no seu próprio filho espiritual, ele vai falar, eu fiz bobagem, é melhor eu não incorporar mais. Aí começa a justificar, ou falar assim, não vou participar no próximo desenvolvimento porque eu tenho medo de tomar bronca. Você começa afastando, né? Vai se afastando, entendeu? Então tudo tem que ter bastante juízo, né? Bastante responsabilidade. Isso da parte do sacerdote, né? Sim. Você teve contato aqui, principalmente aqui